Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo vai encarar amanhã o Santa Rosa. Jogo de volta pelas quartas de finais do Campeonato Paraense. A vaga está na mão do Leão, está praticamente garantida as semifinais da competição. Mas no vídeo de hoje vamos trazer a provável escalação do Clube do Remo para esse confronto, para sim assegurar realmente essa classificação às semifinais. Como também vamos falar sobre o valor da cota dos participantes da Série C 2024. Teve um aumento significativo em relação à temporada 2023 e aqui vamos trazer todos os números. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dê a opinião de vocês. Vamos fazer juntos esse projeto em 2024, estamos chegando perto da marca de 2.000 inscritos, faltam apenas 19 inscritos para chegar a 2.000 inscritos, uma marca muito legal, para um canal que foi recém-criado, com uma nova proposta de canal, trazendo sempre análise sobre o futebol paraense. Então, convido a todos a conhecerem meu trabalho, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, comentem, acionem as notificações e deem like. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que o tema de hoje é lógico, vamos tratar sobre o Clube do Remo. Primeiramente, desejar melhoras à saúde do presidente Tonhão. Ele está internado no hospital particular em Belém. Ele foi diagnosticado com uma pneumonia leve, já está tratando, já está bem melhor, se recuperando. Em breve voltará para casa, em breve voltará às atividades físicas do Clube do Remo, porque ele está trabalhando mesmo no hospital de maneira remota. Então fica aqui meu abraço e realmente meu desejo de melhora da saúde dele, que seja restabelecido o quanto antes, para ele voltar à sua família e ao seu trabalho, porque assim tem que ser. Todos saudáveis, todos trabalhando e todos se dedicando. Vamos falar um pouquinho agora, então, desse Clube do Remo em relação ao jogo contra o Santa Rosa. Antes de trazer o campinho com a provável escalação do Clube do Remo, a gente tem que entender o momento que vive o Clube do Remo. Gustavo Mourinho chegou, teve 2 jogos, não teve tempo de treinar a equipe, e nesses 2 jogos fez o que tinha que fazer. O Remo conseguiu 2 classificações, eu já estou até antecipando, falando que o Remo se classificou às semifinais, eu sei que tem um jogo de volta, mas a vaga está na mão do Clube do Remo. Mas o Remo conseguiu classificar as quartas finais da Copa Verde, vencendo com tranquilidade o trem, conseguiu uma ampla vantagem no jogo de ida, 3-0 contra o Santa Rosa, está, como eu disse, bem perto da classificação semifinal. Então, pouco tempo de trabalho, sem treinar, fez o que tinha que fazer, que é mesmo não jogando de uma maneira exuberante, que não jogou, foi melhor que seus adversários, que eles são muito mais frágeis que o Remo, mesmo o Remo tendo as suas deficiências, mas esses adversários são muito mais frágeis que o Remo. O Remo fez o que tinha que fazer e o que dava para fazer. Não tinha como exigir mais. Conseguiu as 2 classificações. Agora não. Uma semana inteira de treinamento, é lógico que ainda é pouco tempo, mas já são 10 dias de treinamento nas mãos do novo treinador. O que eu espero do Clube do Remo contra o Santa Rosa, eu vou dividir em 2 partes. Primeiro, o que eu espero, considerando que o Remo vá com força máxima. Eu vou trazer o campinho aqui e parece que, como eu apurei, o Clube do Remo o Gustavo Mourinho vai trazer a campo a força máxima contra o Santa Rosa. Então, já vai dar para a gente ter uma noção de como será o time titular do Clube do Remo. É lógico que tem alguns desfalques, o Ícaro com condições de lesão, Filipinho também não vai jogar. O Remo, ele não divulga os relacionados para a partida, então a gente não sabe ao certo qual jogador se recuperou de lesão ou qual jogador se lesionou às vésperas da partida, porque ele não divulga os relacionados. Mas pelo que a gente apurou, vou trazer o campinho como é que vai ser. E o que a gente consegue ver do Remo é isso, vai poder ver é isso, indo com força máxima e vai ver a ideia de jogo que o Gustavo Mourinho tem para o Clube do Remo. Qual seria seu time titular, a formação tática, se vai ter alguma mudança, se o jogador vai estar numa posição, vai jogar em outra. Então a gente vai ter uma ideia nesse jogo contra o Santa Rosa e vai ser importante por conta disso. Porém, como eu antecipei aqui, o Remo deve ir com força máxima com o Santa Rosa. Eu não iria com força máxima com o Santa Rosa e eu vou explicar por quê agora que eu vou trazer o campinho. Vamos no campinho então? O provável Remo contra o Santa Rosa é de Rangel no gol, eu já mudaria, eu colocaria o Lang, a gente precisa testar o Lang. Eu creio que não ia ser um jogo também que o Lang ia ter muita atividade, ia sobrecarregá-lo, mas isso é importante ele começar a ter um ritmo de jogo, porque ele é o reserva imediato do Rangel. Eu sei que o Rangel é o goleiro titular, vai ser o goleiro titular da Série C, é o goleiro que tem ascensão, mas a gente nunca viu o Lang jogar. E ele jogou muito pouco na sua carreira, tem 25 anos e jogou muito pouco na carreira. Então, se acontecer algo com o Rangel na Série C, em caso de lesão ou de cartão, quem vai substituir é o Lang. Então, você deixar ele parado esse tempo todo é ruim. Então, num jogo desse que o Remo está com uma vaga bem facilitada para conseguir classificação, porque venceu com méritos 3-0 o primeiro jogo, eu ia de Lang no gol.
mas a opção deve ser permanecer com o Rangel. A linha defensiva, a provável do Clube do Remo. Lembrando que a provável Clube do Remo, eu até... quem forneceu essa provável escalação foi o Cachado, pela Rádio Clube. É um profissional que está sempre ligado ao Remo, está todo dia lá. Então, ele que disse essa provável escalação, e estou trazendo essa informação aqui para vocês e analisando em cima dela. Ou seja, não é a minha escalação. Aqui a gente apenas faz uma análise de algumas mudanças que eu faria. Na linha defensiva, Thales, Lídia, Renier e Raimar. Iet, Vidal e na lateral direita, para justamente também testar um pouco mais o Vidal. O Raimar, como o Natan, ao que consta, ainda está com problema físico, aí não tem jeito, é o Raimar que não está bem. Vamos ver se nesse jogo Santa Rosa ele melhora, mas ele não está bem, é uma preocupação essa lateral esquerda do Clube do Remo. Então, Iet, Vidal na direita, Raimar na esquerda mesmo, e na zaga, aí que tá a bronca. Lídia e Renier. Eu ia da zaga de Bispo e Renier. Por que eu ia fazer isso? O Lídia hoje é um dos zagueiros mais seguros, ou que você pode esperar mais do Clube do Remo. Entre os 4 zagueiros, talvez ele esteja destacando mais. E eu acredito que a dupla de zaga titular, considerando os 4 zagueiros que tem à disposição, é Lídia e Ícaro. O Ícaro, como ele não joga, vai entrar o Renier, porque ele vai jogar provavelmente, né? Como eu disse, o Remo não divulga os relacionados por uma questão de lesão. Mas eu não escalaria o Lídia, escalaria o Bispo, porque é muito perigoso você perder o Lídia por conta, sei lá, de uma lesão, para o jogo 4 dias depois contra o Amazonas pela Copa Verde. Já pensou se o Ícaro não tiver condições, o Lídia não tiver condições e fazer uma zaga contra o Amazonas de Renier e Bispo? Eu acho que seria muito perigoso você perder o Lídia. O Remo precisa contratar zagueiro de qualidade meio que de imediato. É urgente essa contratação de zagueiros. Eu falo de Lídia e Ícaro, mas também não tenho confiança que vai ser uma dupla segura para a Série C. Tem que ser testada, mas hoje dentro do plantel é a melhor dupla sem dúvida nenhuma. É Lídia e Ícaro. Então você perdeu o Lídia, o Ícaro já está sentindo a questão da lesão, a questão física. Você perdeu o Lídia para o jogo contra o Amazonas, correr esse risco, e fazer uma dupla de zaga com Renier e Bispo contra o Amazonas, é melhor fazer Renier e Bispo contra o Santa Rosa. Porque mesmo assim, com esse elenco que eu estou falando aqui, com os jogadores, ainda é superior a equipe do Santa Rosa. Perder de 3 ou mais 3 gols para ser eliminado com o Santa Rosa no Baianão vai ser realmente um vexame de uma maneira colossal. Então, tiraria o Lídia, não arriscaria ele, ia de Renier e Bispo, bater na tecla que o Remo precisa de contratar jogador de qualidade para a zaga e é urgente. Pelo menos 1 ou 2 jogadores de qualidade para assumir essa titularidade da zaga do Clube do Remo. No meio campo, é provável Remo, Henrique, Renato Alves. E aí que tá a curiosidade. Jaderson e Silas. No lugar do Henrique, tudo bem, continuar com o garoto. Eu também não mudaria a equipe inteira contra o Santa Rosa. Eu permaneceria uma base, já tem o Raimar na lateral esquerda, que é titular, embora não esteja bem. Então permaneceria também com o Henrique e com o Renato Alves. Ou entraria com Henrique e o Curuá. A grande questão é, assim como eu falei dos zagueiros, o Clube do Remo precisa contratar volantes. Principalmente essa questão da segunda volância. Primeiro volante também, mas principalmente a questão da segunda volância, que só tem o Renato Alves que não está bem. Não está bem, não consegue fazer a transição ofensiva de qualidade, está com deficiência no passe, em velocidade, dinamismo. Então precisa contratar um jogador dessa qualidade. Vai jogar o Renato Alves, deve jogar ele, mas o Remo precisa ficar sob observação. Mas a curiosidade de tudo aí no campinho é o Jaderson e o Silas. Provavelmente jogarão juntos. Mas como é que jogaram juntos? Aí que a gente vai entender a ideia do técnico Gustavo Morigno. Vai ser um Remo no 4-4-2, com o Jaderson e o Silas no meio campo, ou no 4-3-3, com o Jaderson jogando na posição dele, jogando como um ponta e fazendo o ataque com Ribamar e Chaporã. Então a gente tem que observar como o Jaderson vai entrar em campo. E isso, se o Jaderson jogar junto com o Silas, vai ser uma curiosidade realmente que eu tenho de ver qual vai ser o posicionamento dele em campo. Eu desistiria dele como meia. Ele não acrescenta muito em criatividade como meio campo. Tem uma dificuldade de passe. Tanto é que você vê ele muitas vezes deslocado no meio campo, caindo pela ponta, que é a dele, mas deixando o meio desabrigado. Então colocaria o Jaderson. Aí o Jaderson e o Chaporã gostam de atuar pela esquerda. Aí tem que ver quem ia atuar pela esquerda, né? São o Jaderson pela esquerda e o Chaporã pela direita. Você pode também tirar o Echaporã e colocar o Kelvin, que atua pela direita, apesar que ele ainda não correspondeu, mas seria uma alternativa. Esse ataque do Clube do Remo também tem que dar uma qualificada para a Série C. Mas aí que tá a curiosidade, como é que jogarão? E, segundo foi informado, né, foi divulgado pelo Cacheado, o Anjos, então não seria opção para esse time titular. E eu começaria talvez o jogo com ele.
igual eu falei, pouparia alguns jogadores para o jogo contra o Amazonas, mas o Ange precisa de uma minutagem, precisa de um tempo maior. Então eu colocaria ele como titular do Clube do Remo com Santa Rosa para justamente ele ganhar essa confiança contra um adversário um pouco mais acessível, sem muita pressão, jogando em casa, o Remo praticamente classificado, ele podendo desempenhar o futebol dele e a gente poder observá-lo também. Então eu colocaria até o Anjos como titular, no lugar do Silas, colocaria até o Silas no banco de reservas e faria o ataque com Jadson, Ribamar e Chaporã. Lembrando que o Ítalo está se recuperando ainda de lesão, ele já tem condições de jogo, ele jogou o último jogo, jogou cerca de 15 minutos do último jogo, mas eu colocaria, talvez, para poupar ele, se não tiver condições, deixa o Ribamar mesmo, colocaria o ataque, então, o provável Remo com Jadson, Ribamar e Chaporã, mas no lugar do Silas, talvez eu meteria o Anjos aí, o Matheus Anjos, para a gente ver como é que seria essa formação do Clube do Remo. Então, o provável Remo que estará em campo amanhã será de Rangel, Thales, Lídia, Renier, Raimar, Henrique, Renato Alves, Jaderson, Silas. Lembrando que vamos ver como é que o Jaderson vai atuar. Ribamar e Echaporã. É um Clube do Remo que vai jogar não pressionado, contra o adversário que não tem nada a perder. O Santa Rosa entrou na competição vindo da segundinha para se manter na elite do futebol paraense, conseguiu se manter. Então o objetivo cumprido. É lógico que os jogadores vão se dedicar, vão tentar fazer alguma graça contra o Clube do Remo, só que o Clube do Remo com 3-0 do marcador, jogando no Bainão, e o Bainão deve receber um bom público, não deve perder essa classificação. Eu não acredito que vai perder essa classificação. Então, esse é o provável Clube do Remo. Quero que vocês comentem aí o que vocês escalariam. Eu dei aqui minha opinião, o que eu mudaria, dei meus argumentos também, por que eu mudaria. Mas deixa a opinião de vocês, qual seria o Clube do Remo para amanhã. Vamos falar de Série C. Série C. A cota da Série C aumentou. A cota da Série C em 2023 foi cerca de aproximadamente 820 mil para cada participante. Agora, no Campeonato Brasileiro da Série C de 2024, vai aumentar o valor da cota. Será algo em torno de 1 milhão e 200 mil para cada participante, aproximadamente. Mas os times que chegarem à fase de grupos, no G8, né, e entrar no quadrangular final, vão receber cerca de 312 mil reais a mais pela participação. Ou seja, o Remo chegando ao quadrangular final vai pegar uma cota superior a 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e 550 mil aproximadamente. É uma cota quase 100% maior da cota da Série C de 2023. Já é algo a mais? É algo a mais, é um aumento de quase 100%. É pouco? É claro que é pouco. Mas o Remo se coloca nessa posição de ganhar pouco, porque o Remo está na Série C. Por culpa de quem? Do próprio Remo. Se o Remo tivesse, por exemplo, na Série B, fora aquelas questões que a gente bate aqui, melhores patrocínios, mais visibilidade, melhores adversários, mais jogos dentro de casa, porque se faz 19 jogos dentro de casa com os adversários mais fortes que os adversários da Série C, ou seja, tem uma renda bem maior, você recebe só de cota da Série B cerca de pouco mais de 10 milhões de reais. Então é quase a cota da Série C é cerca de 15% da cota da Série B. Mas teve um aumento. Agora cabe o Remo o quê? Montar um time realmente decente para disputar a Série C, se fortalecer cada vez mais e conseguir brigar por esse acesso e conseguir esse acesso para a Série B do futebol brasileiro, porque vai mudar. O que muda um clube do patamar do futebol nacional é isso. É você conseguir acesso, conseguir estar em divisões superiores, que tudo melhora dentro do clube, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto técnico também. Visibilidade aumenta um absurdo também, melhores patrocínios, ou seja, aumentam tudo. O Remo já tem um time que tem algumas titularidades boas. O Marco Antônio não deve jogar amanhã por questão física, o Pavani deve jogar amanhã por questão física, a gente tem que observar um pouquinho mais o Pavani também. Mas, no mais, o Remo pode aproveitar alguns jogadores, mas tem que qualificar para a Série C, porque a Série C exige um pouco mais de qualificação, ou bem mais qualificação no Campeonato Paraense, e o Remo não pode errar mais nesse seu planejamento para a Série C, porque o Remo tem que subir para a Série B, porque o Remo, um clube como o Remo está na Série C, é um limbo do futebol brasileiro, é um atraso, é uma estagnação de vida para o clube, com um clube grande, que é o Clube do Remo. É isso, amigos, deixe o comentário de vocês aí, como é que vocês armariam o Clube do Remo em relação à cota, à Série C. Fique à vontade, concordem, discordem de mim, deixem o comentário de vocês e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.